Seja muito bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley. Você é muito bem-vindo ao meu canal. E esse canal pode ser seu também. É só compartilhar, ativar o sininho das notificações e curtir, sempre curtir os vídeos em que eu tenho postado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje vamos falar sobre a armadura de Deus. Todos nós cristãos vivemos em meio à tribulação. As tribulações que nós vivemos não é somente ela física, mas também ela é espiritual. Nós cristãos passamos por muitas circunstâncias na vida, tantos e tantos sofrimentos, mas devemos lembrar que através do sofrimento, nos ajuda a amadurecer. E através do amadurecimento, nós sabemos que isso tudo tem um bom proveito para todos nós. Mesmo que nós pensamos que é doloroso, é ruim, mas tudo tem um propósito para a nossa vida, através do sofrimento. E quanto mais quando esse, esses problemas, essas situações que ocorrem em nós, ainda mais é ruim quando ela é espiritual, quando ela se trata de forças, potestades malignas, que é o nosso inimigo, Satanás. No texto que eu vou estar lendo agora, o texto vai falar realmente, exatamente sobre isso. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e versículo 12, vou estar lendo. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja bem, aqui o Paulo deixa bem claro e explícito que nós não conseguimos vencer a batalha. Presta bem atenção, meus irmãos. Vocês que vão ver esse vídeo, você não ganha a batalha pela força do braço. Ainda mais quando se trata de um inimigo tão poderoso que é Satanás. Essa briga não se ganha pela força do braço, pelaquilo que você sabe ou tem conhecimento. Essa briga se ganha se revestindo do Senhor Jesus. Lembre-se, todo cristão deve ter em mente que você não vence o pecado quando você chega perto e vai falar assim, eu vou vencer. O pecado não se vence dessa maneira, você se tentando assim mesmo. Eu vou passar perto aqui, mas eu não vou cair em pecado. Isso é tão triste quando alguém pensa dessa maneira. Tem gente que faz exatamente isso. Ela se aproxima do pecado, está ali em volta do pecado e diz, né, para ela mesma, eu consigo vencer. Não tente assim mesmo, meus irmãos. Não faça isso. Isso é completamente fora de contexto e fora de sabedoria. Isso não tem sabedoria alguma, a pessoa fazer isso. Ela querer chegar perto do pecado e falar assim, eu não vou cair. Ela quer. Então não funciona dessa maneira. A nossa luta não é dessa maneira. E não é contra a carne, né? Que vai falar que não é contra sangue e carne, mas sim contra o principado e potestade. Mas vencendo essa luta, não é pela força do nosso braço, como ter falado, mas sim fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor.
que nós vence essa luta. E é sempre se revestindo de toda a armadura de Deus. Interessante que Paulo ele fala sobre a armadura de Deus, coloca o capacete e tal. Lembre-se que os romanos, o exército romano, eles eram bem preparados, muito preparado. Então Paulo ali ele conviveu muito ali com os romanos. Ele sabe como que era a batalha, como que ele se revestia, qual que era o calçados dele, qual que era o cinto, a armadura, o capacete, o peitoral, tudo. Paulo sabia. Por isso que Paulo vai falar assim, dos dardos inflamados. O que é dardo inflamado? Aquela flecha assim. Então apaga esses dardos inflamados. É aquela flecha que atiravam. Então Paulo vai fazer essa analogia em relação a isso, né? Então, nós devemos revestir da armadura de Deus. É revestir por completo, meus irmãos. É se revestir por completo, se encher do Espírito Santo para poderes ficar firme contra a cilada. Porque para ficar firme contra a cilada do inimigo, que é o diabo. Nós não vencemos essa cilada, o inimigo, o diabo, por nós mesmos. Devemos revestir do Senhor Jesus. Devemos estar cheio do Espírito Santo. Devemos buscar a ajuda de Deus. Se encher de Deus na nossa vida. Porque só assim nós conseguimos vencer essa luta espiritual. E você vê que essa luta espiritual, ela não é uma coisa qualquer, não. Não é da forma que nós pensamos. É algo poderoso que nós está enfrentando. Por isso que o texto vai falar assim, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo. Veja, deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal. Então, entende que a nossa luta é contra isso, contra o inimigo. O nosso inimigo é o diabo. A nossa luta é contra ele. O que o diabo faz? Ele planeja qualquer coisa. Ele sabe daquilo que você é fraco. Tem pecado que é difícil. Eu entendo que tem pecado que crente que é difícil resistir. Tem crente que tem aquele pecado que é difícil resistir, vencer. Então, o inimigo, ele sabe muito bem aquele ponto fraco que você tem. E ele vai naquele ponto fraco. Às vezes é imoralidade sexual, às vezes a pessoa tem problemas com mentira, às vezes a pessoa tem problemas com orgulho, falta de humildade. Então o inimigo sabe exatamente daquilo que você tem um ponto fraco, que é o pecado. Então, para nós vencermos essa luta, somente com o Senhor Jesus. Somente com Deus nós vencemos. E como que nós vencemos isso? Se revestir. Se revestir como? Estar cheio do Espírito Santo, em oração constantemente, jejum constantemente, sempre cheio de Deus. Nós vencemos isso, irmão. Vocês que vão ver esse vídeo, todos nós sabemos que no nosso primeiro momento de conversão era muito difícil de desvencilhar daquilo que nós gostavam. Então, nós naquele momento dos primeiros passos de convertido, o que nós fazia? Era a oração intensa. Todo cristão era assim, era oração intensamente, jejum intensamente para poder vencer aquele pecado, porque o novo convertido ainda tem aquelas vontades. Então, assim, vocês e nós, que já está há um tempo na caminhada, devemos continuar agindo dessa maneira, se revestir do Senhor Jesus, ser cheio do Espírito Santo para que nós possamos vencer
essas forças malignas espirituais, que não é tão fácil assim. Mas com Deus, tudo fica tranquilo e fácil. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha entendido sobre a questão de vencer essas forças malignas, potestade, vencendo somente com Deus, se revestindo de Deus. Lembre-se que não é a força do seu braço, não é a sua força intelectual, não é aquilo que você acha que sabe. Não, é com Deus se vence. Tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, um dia belíssimo, pela graça e a misericórdia de Deus. E antes de eu terminar esse vídeo, vamos fazer aquela oração maravilhosa para que a sua manhã seja edificada e fortalecida pelo Senhor Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor fortaleça a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Fortaleça aqueles que vão ver esse vídeo. Que o Senhor enche cada um com teu Santo Espírito, para que nós possamos vencer esse inimigo nosso, que é Satanás. Que o Senhor nos ajuda, Pai, e que nossa confiança seja uma confiança verdadeira, e que nós venha confiar somente em Ti, não na força do braço, não em carros, em cavalos, em nada, mas que nós possamos nos gloriar e confiar somente em Ti, Pai. Obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e que nós possamos viver para a glória do Teu nome. Obrigado. Em Cristo Jesus assim oro. Amém. Meus irmãos, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Fica com Deus. Um abraço.